Olá, eu sou o professor Osmar Paulino e esta é uma aula de Geografia. Vamos estudar? Tudo bem? Meu nome é professor Osmar Paulino e essa é mais uma aula de Geografia do 7º ano, tá? E hoje, já que nós estamos falando sobre cidades, urbanização, e nós já entendemos que urbanização é um processo, né? Ela não terminou, ela está em constante movimento, e que urbanização nada mais é do que o êxodo, ou seja, a saída do campo, da área rural, para a cidade. Nós temos que entender agora que cidade nada mais é do que o locus, do que o espaço da comercialização, tá? Muitos têm na cabeça que as cidades começou a existir a partir da idade moderna, né? Da modernidade, a partir do advento do capitalismo, porque foi a partir desse momento que se deu a comercialização de quase tudo que nós temos hoje no mundo, né? A ideia de comercializar tudo surgiu ao mesmo tempo que a cidade surgiu, porque a cidade era o local da comercialização de quase tudo que existia. Tudo bem? A partir daí, nós temos que ter a ideia de que as cidades elas não funcionam de forma separadas. A cidade, elas funcionam de forma interligadas, né? Existem pessoas que saem, por exemplo, de Duque de Caxias, da cidade de Duque de Caxias, e vai para a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar, para acessar, por exemplo, uma especialização médica para curar uma doença, enfim, para atividade de lazer, por exemplo. Então isso mostra que as cidades estão interligadas, tudo bem? Muitas pessoas que moram, por exemplo, onde nós moramos, saem daqui, né? Saem de Duque de Caxias, Santa Cruz da Serra, Xerém, Barier, e vão até Piabetá, que faz parte de Magé, uma outra cidade, para fazerem atividades, seja para... Nossa, aqui é o trem passando aqui atrás, tá vendo? É muito próximo, da linha férrea. Mas enfim, voltamos para cá para a aula. Então é importante vocês entenderem que as cidades elas estão interligadas. E a partir dessa interligação das cidades, existe uma hierarquia dentro da cidade. Existem cidades que possuem mais influências sobre outras. E isso denomina e denota uma hierarquia. Tudo bem? E como que começou, na verdade, qual foi o período que se iniciou essas interligações, essas influências, essa relação entre as cidades? O período que se tem nos livros, né, onde se iniciou essas ligações, é o período do Império Romano, né? É engraçado vocês falarem isso, né, porque eu falei que as cidades começaram a surgir a partir da Idade Moderna, né, a partir da modernidade. Que é marcada a partir das grandes navegações. Mas aí eu estou falando para vocês que o início dessas ligações das cidades se deu no Império Romano, que está lá na Antiguidade, né? Mas é isso, os esboços de cidades já estavam dadas lá atrás. Ela veio se consolidar na Idade Moderna, mas o esboço do que seria a cidade já começou a surgir lá na história antiga, né? Já no Império Romano. O Império Romano, o que ele fazia? Ele dominava, ele conquistava várias outras cidades, né? Vários outros territórios, e ele fazia com que esses territórios trocassem elementos, por exemplo. Então você tinha aqui uma cidade aqui, um território conquistado, dominado pelo Império Romano, e o Império Romano, e esse território era bom para plantar, sei lá, algodão, né, um exemplo. Então esse território tinha muito algodão, e outro território que o Império Romano também conquistou, tinha muito abacate, um exemplo. Então o Império Romano, ele influenciava, ele motivava essa troca de objetos, tá? Então vamos lá, vamos falar agora propriamente dessas hierarquias, né? O que vem a ser isso? Quando eu falo, e eu preciso entender o que significa centralidade. Centralidade é a quantidade de serviços, a quantidade de mercadorias que uma cidade pode oferecer para as pessoas. Então, quanto mais serviços especializados, como por exemplo hospitais, clínicas de exames, sei lá, exames caros e precisa de tecnológicos, né, que exige uma tecnologia muito alta, universidades, supermercados, mega supermercados, hipermercados. Quanto mais uma cidade possui isso, mais centralidade ela possui.
E geralmente mais pessoas ela atrai para ela, né? Não para morar apenas, mas para consumir o que ela tem para oferecer. Essa cidade tende a ficar no topo da hierarquia, né? Então, se você imaginar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas que nós conhecemos saem daqui de Caxias e vão trabalhar no Rio de Janeiro. Muitas pessoas saem da Baixada Fluminense e vão trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, vão ao médico no Rio de Janeiro, vão ao shopping no Rio de Janeiro, vão à praia, enfim. As pessoas tendem a sair das suas cidades vizinhas para ir para a cidade do Rio de Janeiro para consumir serviços e produtos. Isso significa que a cidade do Rio de Janeiro possui uma centralidade muito grande diante das demais cidades. Tanto é que a gente precisa falar aqui que é o seguinte, tem no livro de vocês aqui, na página 223, um esqueminha aqui, ó. Tem esse esqueminha aqui. Antigamente tinha esse quê? A metrópole nacional. O que é uma metrópole? O que é uma metrópole? Uma metrópole é uma cidade que possui centralidades tão grandes que ela influencia várias outras cidades no país, tá? Então, só existe uma metrópole nacional no Brasil, que é São Paulo. São Paulo é a cidade que recebe visitantes, que recebe empresas, filiais de empresas do mundo inteiro. Quando vem para o Brasil, vão para São Paulo. É o coração econômico do país. Então, antigamente o esqueminha era esse. Ó. Você tinha a metrópole nacional aqui em São Paulo. Embaixo você tinha uma metrópole regional, que no nosso caso é o Rio de Janeiro, e Brasília também é. Você tinha logo abaixo o centro regional, você tinha logo abaixo a cidade local, que é Duque de Caxias, e aqui embaixo a vila. Então tinha essa hierarquia, era aqui, ó, um debaixo do outro, tá vendo? Só que isso mudou, né? Isso mudou para isso aqui, ó. Você tem a metrópole nacional e você tem a metrópole regional, você tem a vila se relacionando uma com as outras, isso virou um aglomerado. Todo mundo se relaciona umas com as outras, mas permanecendo a ideia de hierarquia. Cada uma tem sobre as outras uma hierarquia. Então, a metrópole nacional, ela é essa cidade que possui influência sobre todas as outras cidades do Brasil, tá? No nosso caso, do Brasil. A metrópole regional por exemplo, uma área que possui influência sobre aquela região. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma influência na região sudeste, tá? Brasília possui uma influência na região centro-oeste. Então, é importante vocês terem isso na cabeça de vocês, tá? Existe hoje no Brasil, aí tem um estudo aqui no livro de vocês, da REGIC. REGIC é um estudo do IBGE. Eu vou colocar para vocês aqui o link para vocês desse estudo, vocês vão ter que acessar eles, é importante vocês darem uma olhada nele, que fala que no Brasil existem 9 cidades no nível de metrópole, ou seja, 9 cidades que possuem influência sobre outras cidades, tá? Que possuem uma centralidade grande. Dentre elas estão Manaus, que tem a Zona Franca de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, tá? Então, gente, vamos ficar por aqui por hoje, tá? Mas é importante vocês entenderem isso. Também é importante vocês entenderem uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente, mas eu vou adiantar para vocês. O conceito de conurbação. Conurbação nada mais é do que duas cidades que fazem limite, tá? Uma com as outras, e que de tanto ter troca, fluxo de pessoas, de mercadoria, uma pessoa mora aqui, trabalha lá, e uma pessoa mora aqui e vai comprar coisas lá, esse fluxo se torna tão intenso, que acaba que essas duas cidades diferentes acabam sendo entendidas como uma só. O nome disso é conurbação, tá? Conurbação nada mais do que isso. E conurbação se diferencia de metrópole, porque metrópole não precisa ter limites, não precisa ter uma cidade que faz limite com a outra. Basta que uma cidade tenha influência sobre a outra, tá? Mesmo se não tiver nenhuma, não fizer limite, não tiver fronteira próxima, tudo bem? Então ficamos por aqui, leiam o livro de vocês, façam os exercícios e até a próxima aula. Tchau, tchau.